Eu acho que é possível dizer que a Lady Di é uma unanimidade mundial, não é? E olha que isso não é nada fácil, porque quando a gente fala de nomes de celebridades, a maior parte delas provoca nas pessoas diferentes opiniões, algumas discórdias e até mesmo brigas. Às vezes isso tem a ver com gosto pessoal, paixão inexplicável ou releituras históricos sociais. Nessas releituras, digamos, certos comportamentos antes considerados como normais, aceitáveis, passam agora a ser vistos como reprováveis. E aí, aquele antigo ídolo, de repente, cai em desgraça popular. Os caras lá de Hollywood já passaram por isso, não é? Mas deixa eles para outro vídeo, porque hoje nada de temas provocantes, como por exemplo Pelé ou Maradona, nada de Charles Chaplin, nem de Mahatma Gandhi. Nós vamos falar a respeito da mulher mais fotografada do mundo, a terceira maior personalidade britânica de todos os tempos e uma das pessoas mais importantes do século XX. Após sua morte, foi criado um fundo memorial que leva o seu nome e uma das suas lutas, a campanha internacional de proibição de minas terrestres, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1997. Mas, apesar de todo esse glamour, ela ficou conhecida mesmo como a princesa do povo. É ela, Diana Frances Spencer, princesa de Gales, a eterna Lady Di. Sou Marcos Campos, você está no Marcos e Fatos, e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se gosta de conhecer fatos e marcos históricos, compartilhe nosso conteúdo com quem possa se interessar. Sem dúvida, a Lady Di marcou seu tempo e existem muitos fatos sobre ela, então vamos juntos conhecê-los. Nascida em 1961, Diana Frances Spencer pertencia à aristocracia britânica, tanto pela sua família materna quanto paterna. Seu pai, Edward John Spencer, visconde de Althorpe, ele foi assessor pessoal do rei George VI e também da rainha Elizabeth I. E ele também é afilhado da avó da Elizabeth II, a rainha Mary. Diana declarou várias vezes que nas suas memórias de infância, ela tinha um sentimento de culpa por não ser o menino desejado pela mãe dela. Havia culpa também quanto aos problemas conjugais dos seus pais, o adultério da sua mãe com um homem rico, herdeiro da indústria do papel de parede, e por fim, quanto ao divórcio dos pais. Inclusive, foi este fato que transformou Diana e o seu irmão caçula em um joguete na disputa do casal pela guarda dos 4 filhos. E foi o testemunho da ex-sogra a seu favor que possibilitou que o Sir Edward ficasse legalmente com a custódia das 2 crianças mais novas. As meninas maiores tiveram o direito de escolher com quem queriam permanecer, pai ou mãe. A relação entre Diana e Frances, a sua mãe, ao longo de toda a sua vida, sempre foi marcada por desentendimentos. Parece que Frances nunca esteve satisfeita ou aprovou a Diana. Mesmo quando a filha cresceu, se casou com o príncipe mais cobiçado da Europa e lhe deu 2 netos. A Diana estudou em casa até os 9 anos de idade, quando então foi matriculada na seleta Riddleworth Hall School e mais tarde na West Heath Girls School. Em 1977, aos 16 anos, a Diana foi enviada para a Suíça, onde ela completou sua escolaridade no Institut Alpin Wiedemannet. Provavelmente não deve ser assim que se pronuncia, mas eu tentei. Ela sempre mencionava com bom humor seus fracassos acadêmicos e o fato de nunca ter sido a primeira aluna da classe, mas ela tinha amores na escola, os esportes e a dança. Ela apenas se dizia frustrada por não ter conseguido seguir a carreira de bailarina clássica, um sonho que ela tinha e que teria sido prejudicado pela sua estatura de quase 1,80 m. A sua vida mudou em 1978, quando a Diana ganhou um apartamento em Londres. Vivendo na capital inglesa agora, ela atuou como professora de balé no Estúdio Vacance e também como professora de jardim de infância na Young England School. Mesmo que desde menina ela frequentasse os mesmos ambientes da família real, foi só a partir deste ano de 1978 que as 3 irmãs Spencer passaram a ser constantemente convidadas para os eventos sociais lá do Palácio de Buckingham. Então Diana e Charles foram vistos algumas vezes juntas,
juntas, diversas vezes, aliás, até que em 6 de fevereiro de 1980, o herdeiro real pediu em casamento a jovem tímida de 19 anos. Na sequência, vieram os anúncios oficiais por parte do Palácio de Buckingham sobre o noivado e casamento de Charles e Diana. Bom, eu acho que nós precisamos dar uma espiada então na biografia dele, não é? Charles, ainda que ele seja um coadjuvante menos gracioso nesse nosso episódio. Príncipe Charles. Charles Philip Arthur George, ou Charles III, nasceu em 1948, já predestinado ao trono do Reino Unido por ser o filho primogênito da rainha Elizabeth II, com o príncipe Philip, ou Duque de Edimburgo. Nos seus anos iniciais, o Charles recebeu educação por meio de tutores dentro da residência oficial da família, mas aos 10 anos ele passou a ser aluno interno de prestigiadas instituições de ensino da Inglaterra, Escócia, País de Gales e mais tarde na Austrália, onde ele estudou arqueologia, antropologia e história, concluindo sua graduação em 1971. Por ser o futuro rei, o Charles precisava ter uma esposa bela, jovem e sem escândalos no seu passado. A escolhida também precisava ser protestante, de família aristocrática e virgem. Assim, depois de vários romances, ele já na casa dos seus 30 anos, já no limite da idade esperada para que se casasse, elegeu Diana, que era filha do 8º conde Spencer, como sua futura esposa. Antes desse pedido, Charles era muito amigo da Sarah Spencer, a irmã mais velha da Diana, que alegadamente foi a pessoa que os apresentou. E é a partir daí que se inicia o capítulo Infelizes para Sempre. O casamento do então Príncipe Charles e da Lady Diana aconteceu em 1981, um evento inesquecível transmitido para 74 países e prestigiado por cerca de 750 milhões de espectadores, e fala-se inclusive em 3.500 convidados presentes à celebração deste conto de fadas. Pois é, desde que a Diana passou a ser conhecida pelos súditos do Reino Unido, ela ocupou um lugar especial de prestígio. Admirada inicialmente pela sua aparência, delicadeza e também inocência, a princesa de Gales ganhou o coração de multidões. Parece que todo mundo era apaixonado pela Diana, menos algumas pessoas, claro, mas... E a sua vida então passou a ser objeto de interesse. Na época, sem as redes sociais, ela era seguida de perto por fotógrafos e jornalistas de revistas e jornais. Após 5 anos de uma união exposta com seus altos e baixos e da evidente infelicidade da Lady Di, o futuro da família real estava garantido com a chegada de 2 herdeiros. Missão cumprida, não é? Bom, podia acabar aí, mas... Não é? Lady Di parecia deprimida e excessivamente magra, totalmente ignorada pelo marido em cerimônias públicas, enquanto ela definhava, digamos, primeiro por uma depressão pós-parto e depois pela bulimia. O Charles era visto, enquanto isso, na companhia de Camila, sua ex-namorada antiga, ou... enfim, sua eterna namorada. Bom, já que eu falei dela então, da Mila, vamos dar uma olhadinha de perto na Camila e depois eu volto com os detalhes da inevitável separação de Charles e Diana. Camila Parker, antes, durante e depois. Não se pode falar sobre a vida de Diana sem mencionar a sua rival, atual esposa de Charles e rainha consorte do Reino Unido. Nascida em 1947, dentro de uma família também aristocrática ou da pequena nobreza, a Camila foi criada com muito conforto e frequentou excelentes escolas tradicionais. Ela deixou sua marca por onde passou como uma menina forte e que irradiava magnetismo e confiança. Camila também foi enviada para um prestigiado internato suíço e depois morou na França, com a finalidade de prepará-la para a vida na alta sociedade inglesa. Após o seu baile de debutante, a Camila passou então a frequentar muitas festas e eventos esportivos em Londres. Ela, que aprendeu a cavalgar ainda na infância, sempre se manteve próxima das famosas corridas de Royal Ascot, considerada atualmente como a maior corrida de cavalos do mundo, caças às raposas enquanto foram permitidas por lá, e dos campeonatos de polo, esporte preferido de quem, adivinhe? Charles III.
Dizem que foi em um jogo de polo, inclusive, lá em 1971, que Charles e Camila se conheceram. Eles eram jovens e desimpedidos e logo iniciaram então um relacionamento onde tudo corria bem e que inclusive dava ensejo à ideia de um futuro casamento. Dizem as más línguas que em 1973 eles se separaram à força, visto que Charles foi obrigado a viajar para servir na Real Marinha Britânica. Na verdade, existe muita especulação de que essa viagem aí foi estrategicamente imposta pelos pais do Charles para afastá-lo da Mila. Outros dizem que havia nessa convocação o dedo de um nobre que desejava que a própria filha ocupasse um lugar no coração do príncipe e na família real. Ou seja, aqueles bons e velhos dramas palacianos, como num filme romântico cheio de lances de desencontros e sofrimentos. Um capítulo dessa história se encerrou quando então a Camila se casou com um oficial militar chamado Andrew Parker Bowles. Com ele, a Camila teve 2 filhos e permaneceu nesse casamento até 1995. Mas voltando um pouquinho aqui no tempo, com a solteirice do Charles e também possivelmente as boas lembranças do tempo em que estiveram envolvidos, eles acabaram se reaproximando, mesmo com a Camila ainda casada. É público, inclusive, que o marido da Camila sabia desse relacionamento extraconjugal da esposa, mas ele parecia não se importar muito em fazer parte aí de um triângulo amoroso real com o futuro rei do Reino Unido. Vai vendo. O que não se pode esquecer é que ao mesmo tempo o príncipe tinha deveres a serem cumpridos em relação ao seu país e o matrimônio estava entre essas coisas. Assim, mesmo com o romance com a Camila, o Charles se casou com a Diana, que inclusive era uma prima distante da Camila. Esse acontecimento extraordinário na família real britânica atraiu literalmente a atenção do planeta Terra para eles, o que provocou um novo rompimento entre os amantes, Charles e Camila. E Charles parece ter se mantido na linha durante algum tempo depois do casamento, até surgirem os primeiros conflitos conjugais com a sua nova jovem esposa, quando ele transformou seus problemas domésticos em um pretexto para retornar aos braços da Camila. E aqui não tem especulação não, tá? Tudo foi monitorado pelos paparazzi da época e estampado em tudo que é lugar. Uma nova Diana. Mas vamos retornar então à trajetória da nossa princesa, transformada e amadurecida pelo casamento, pela maternidade e pela sua vida sufocante que levava ali no meio da família real. Diana, enfim, se divorcia de Charles. E nesse momento, ela definitivamente surpreendeu o mundo mais uma vez, ao construir uma história pessoal independente do seu anterior papel de figurante da família real. E talvez você se lembre de uma entrevista que a Diana concedeu anos mais tarde, quando ela expôs cruamente a moral da realeza britânica com a admissão pública de infidelidade tanto da parte dela quanto do Charles. Surpreendentemente, essas revelações apenas consolidaram o apreço dos súditos britânicos por ela. Ninguém julgou ou criticou a Diana. Todos os dedos foram apontados para o marido dela. Deste modo, o lindo sonho viveram felizes para sempre se acabou. Charles e Diana se separaram em 1992, mas o divórcio oficial só foi assinado 4 anos depois, em 1996. Nessa ocasião, se decidiu que os 2 filhos do casal, William e Henry, ou Harry para os íntimos, ficariam sob uma guarda compartilhada, garantindo assim a presença constante do pai e da mãe na vida dos garotos. Vale saber também que, apesar dos seus pecados, o Charles criou um precedente histórico ao ser o primeiro pai real a estar presente no nascimento dos filhos, e ele permaneceu envolvido na criação deles, mesmo com a dissolução do casamento. A Diana, nesse divórcio, recebeu supostamente 23 milhões de dólares, mais uma pensão anual de cerca de 600 mil dólares, e o direito de permanecer vivendo em um dos palácios reais com o título de princesa de Gales. Nada mal, não é? E o término do casamento não afetou o prestígio popular que ela tinha. A Diana tinha luz própria e não precisava de uma coroa na cabeça para garantir um lugar de respeito e admiração que, inclusive, está consolidado até
até hoje. E esse protagonismo que ela estava ganhando cada vez mais já acontecia muito tempo antes. Ela era vista muitas vezes ao lado de grandes personalidades mundiais. Alguns inclusive se transformaram em seus amigos, como Elton John, Michael Jackson e Freddie Mercury. Tem inclusive um episódio bem marcante em um baile na Casa Branca nos Estados Unidos. Antes da separação, em 1985, ela dançou com John Travolta, ocasião que também ficou marcada pelo seu vestido da vingança. Uma vez que, a essa altura dos fatos, o negócio já devia estar pegando lá dentro dos corredores do palácio, tá? Contudo, mesmo que muitos momentos festivos tenham sido imortalizados pelas lentes do seu fotógrafo pessoal, o Patrick Demarchelier, Diana era mais do que apenas um rostinho bonito e um ícone da moda. Ela possuía personalidade e opiniões, por isso violou diversos protocolos reais, agindo como uma mãe o mais normal possível ao participar da vida escolar dos filhos, que usavam transporte coletivo e estudavam em escolas públicas. Claro que com seguranças, etc e tal. A Diana também se envolveu e promoveu ações humanitárias em defesa das vítimas da AIDS, do câncer infantil e foi ativista da paz, visitando países destruídos por conflitos armados. Sempre que possível, os meninos eram incluídos em atividades que os aproximava da realidade social que existe fora dos muros do Palácio de Buckingham. A Diana parece que entendia naturalmente a realidade, mesmo tendo tudo para viver fora dela. Ela queria fazer dos seus filhos seres humanos melhores e futuros monarcas. E a gente não pode esquecer, inclusive, desse fardo que as crianças levavam nas costas. Um futuro rei e um plano B, digamos uma carta na manga, um step caso o primogênito falhasse. Cruel, mas totalmente verdadeiro. O desprendimento da Diana em relação ao luxo vazio de vários membros da família real foi visto, por exemplo, 2 meses antes de sua morte, quando ela leiloou 79 de seus vestidos, arrecadando milhões em doações para combater a AIDS e o câncer de mama. Fala-se até que essa ideia teria partido do jovem príncipe William. Comparada à realeza e à vida de aparências, a Diana era uma pessoa autêntica e transparente, ou seja, um pesadelo para a corte. E para muitos, talvez com um toque de conspiração ou não, essa teria sido a razão da morte precoce da Lady Di. O acidente fatal em Paris. Em 1997, Diana estava com 36 anos e era livre. Assim, depois de supostos relacionamentos amorosos com alguns homens, incluindo um cirurgião cardíaco britânico-paquistanês chamado Hasnat Khan, ela namorou também o milionário Dodi Al-Fayed, filho do empresário egípcio Mohammed Al-Fayed. No verão de 1997, o serviço de segurança britânico impediu a princesa de viajar com os filhos para Nova York. A outra opção seria a Tailândia, porém ela decidiu aceitar o convite do Fayed para se juntar à família dele no sul da França, onde o complexo sistema de segurança pessoal do egípcio facilmente trabalharia em conjunto com os guarda-costas da realeza. Para estas esperadas férias, Mohammed Al-Fayed até comprou um iate enorme para recepcionar a princesa e as crianças. Conta a história que na noite de sábado, dia 30 de agosto, a princesa e Fayed saíram do hotel Ritz na praça Vendôme em Paris e ficaram juntos na margem do rio Sena. Minutos depois da meia-noite, a Mercedes-Benz S280 entrou em alta velocidade no túnel abaixo da Praça de l'Alma, seguida por 9 fotógrafos em motocicletas. Nesse túnel, o carro perdeu o controle, desviou para a esquerda e colidiu diretamente com o 13º pilar de sustentação da ponte, rodopiando até parar. Dodi Al-Fayed e Henry Paul, o motorista do carro, tiveram morte instantânea. Trevor Rhys-Jones, que ocupava o banco dianteiro ao lado do motorista e era a segurança da Diana, estava ainda consciente e tinha sofrido múltiplas e sérias lesões no rosto. A Diana, consciente e muito ferida, falou várias vezes: "Oh, meu Deus!" Ela também repetiu: "Me deixem em paz." Pois ela percebia os flashes das máquinas fotográficas. Ela permaneceu presa nas ferragens por 1 hora até os bombeiros cortarem o teto do veículo e poderem retirá-la. Diana foi transportada de ambulância até o hospital Salpêtrière. Entre 2 e 4 horas da madrugada, os médicos fizeram de tudo para salvá-la. Uma cirurgia de emergência foi realizada, mas a extensão dos seus ferimentos, que provocou o deslocamento de órgãos no tórax e também uma enorme hemorragia interna, a levaram a óbito.
agosto. Às 5h30 do dia 31 de agosto, sua morte foi anunciada à imprensa por um médico do hospital, em companhia do ministro do interior da França e do embaixador inglês na França. Quanto ao Trevor Rhys-Jones, ele sobreviveu, porém, quando retornou do estado de coma, ele apresentou uma amnésia parcial, não se lembrando do acidente e dos acontecimentos que ocorreram um pouco antes. Assim, em relação à inesperada morte da Diana, quando ela estava apenas começando a brilhar, algumas teorias surgiram e se mantêm, eu diria, até hoje. Como, por exemplo, o choque do veículo no túnel da Ponte dell'Alma não foi acidental? Lady Di teria sido assassinada para impedi-la de espalhar informações sigilosas e comprometedoras sobre seu ex-marido, o príncipe Charles. O desastre não foi acidental e a razão de provocarem a morte da Diana é que ela, recém-divorciada do marido real, estaria grávida do seu novo namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed. A família real não admitiria que a mãe de William, herdeiro do trono, tivesse um filho muçulmano. A colisão não teria sido acidental e os paparazzi, fotógrafos de celebridades, teriam provocado o desastre com a Mercedes para conseguir registrar isso e vender, claro, as fotos. E essa ideia ganhou força depois que algumas imagens dos primeiros encontros do casal Diana e Dodi terem sido vendidas por mais ou menos $450 mil. Na época, galera, muita grana. A Diana estaria preocupada em ser assassinada, pois a sua morte seria útil a Charles, que, desde o divórcio, estava desmoralizado diante da população. Apenas com a Diana morta, ele poderia se casar novamente sem chocar a alta sociedade e receber apoio dos cidadãos do Reino Unido. Segundo Paul Burrell, ex-mordomo da princesa, ela deixou isso registrado em uma carta. O motorista do carro, o Henry Poe, seria responsável pela morte da Lady Di, a mando da família real e do serviço secreto inglês. Nessa versão aí, ele teria sobrevivido ao acidente e o corpo encontrado no veículo com álcool no sangue seria de outro homem. A suposta conspiração para matar a princesa já teria feito uma vítima em 15 de maio de 87, quando Barry Manak, guarda-costas e ex-amante da Lady Di, morreu em um acidente de moto. Outra teoria diz que o carro em que viajavam Dodi e Diana teria sido sabotado. Um indício seria a alta velocidade, porque dirigir tão rápido assim pelas ruas estreitas e traiçoeiras de Paris seria loucura, a não ser que houvesse algum problema na Mercedes. Supostas testemunhas do acidente disseram ter visto luzes e veículos estranhos momentos antes do acidente. Um desses carros foi identificado como um Uno branco, que desapareceu momentos depois da batida e nunca mais foi encontrado. Esse carro teria dado uma fechada brusca na Mercedes. É o ninho botando aí pra quebrar, né? Botou a Mercedona aí pra chorar. Tô de brinks. E tem também alguns detalhes bem bizarros, tá? Segundo repórteres, o carro tinha colidido no pilar a uma velocidade de 190 km por hora e o ponteiro do velocímetro tinha emperrado nessa posição. Mas, posteriormente, se divulgou que a velocidade real estava entre 95 e 110 km por hora e que o velocímetro não tinha ponteiro, já que era digital, mesmo que essa informação estivesse em conflito com a lista de equipamentos que foram periciados, avaliados nesse modelo aí de Mercedes-Benz, que usavam um velocímetro analógico computadorizado, ou seja, aparentemente tinha um ponteiro lá sim. A investigação francesa, que elaborou um dossiê de 6.000 páginas, concluiu que o acidente foi causado pelo motorista que faleceu no local. Ele teria misturado remédios antidepressivos com bebida alcoólica, por isso, na fuga em alta velocidade, ele foi imprudente, causando a colisão fatal. Foram realizados vários exames de sangue e até mesmo exames dos olhos do Henry Poe, para fechar aí esse diagnóstico de quantidade de álcool que ele possuía no organismo na hora da morte. Os resultados deram positivo, negativo e depois positivo. Falou-se em quantidades 3 vezes mais do que o limite permitido, mas todos que estiveram com ele no hotel antes de ele sair com o carro declararam que o seu comportamento era de um homem totalmente sóbrio. Um tal Richard Tomlinson, ex-agente do Serviço Secreto de Inteligência Britânica, identificou o motorista como funcionário dessa mesma agência. O mais grave foi ele declarar que a morte da Diana espelhava os planos de 1992 para o assassinato do então presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic. Esse Richard Tomlinson, bem como os arquivos de seu computador, foram apreendidos pelas autoridades francesas em julho de 2006 como parte do inquérito sobre a morte da princesa. A necropsia do corpo de Diana supostamente indicou que ela não estava grávida. O Daily Express sempre questionou a razão da ambulância que transportava a Diana ter
demorado 1 hora e 10 minutos para percorrer menos de 6 quilômetros até o hospital. Nesse caminho, a ambulância ainda teria passado por 2 outros hospitais habilitados para o tratamento de ferimentos graves. E na noite do acidente, o hospital escolhido estava sobrecarregado com outros atendimentos. Todas essas questões e outras, como a não utilização dos cintos de segurança, possuem diversas respostas conflitantes e argumentos a favor e contra a hipótese de assassinato. Só uma coisa parece certa: jamais toda a verdade será divulgada. A transmissão do funeral da princesa Diana teve uma audiência mundial de 2,5 bilhões de pessoas que choraram pela morte dela. 8 anos depois da morte da Diana, já em 2005, finalmente Charles e Camilla se casaram, oficializando o relacionamento deles que começou lá em 1971. Nos anos seguintes, os casamentos de William e Kate Middleton em 2011 e também de Harry e Meghan Markle em 2018 serviram para modernizar, digamos, a imagem da família real. Mas nem tudo são flores, uma vez que Andrew, o irmão do Charles e considerado o filho favorito da rainha Elizabeth II, escandalizou o Reino Unido por causa da sua amizade com o milionário americano Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores. Naturalmente, o caso foi meio que abafado e o Jeffrey Epstein morreu no dia 10 de agosto de 2019, supostamente por vontade própria enquanto ele estava preso. Em 2020, houve uma nova polêmica com a mudança de Harry e da mulher Meghan para os Estados Unidos. No ano seguinte, o casal se desvincularia da coroa britânica. Em abril de 2021, faleceu aos 99 anos de idade o príncipe Philip, Duque de Edimburgo, nascido como Príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. Um homem que viveu sempre 2 passos atrás da sua esposa, a rainha. 1 ano e 5 meses depois, aconteceu o falecimento da rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade, no dia 8 de setembro de 2022. Ela deixou 8 netos, incluindo os príncipes William e Harry, 12 bisnetos. Com isso, finalmente, Charles, aos 73 anos de idade, assumiu o trono do Reino Unido e se tornou a pessoa mais velha a ser entronizado como rei no seu país. Todo mundo sabe que Charles envelheceu sem nunca conseguir suplantar o lugar da Diana no coração dos seus súditos. Os planos para sua coroação foram feitos por muitos anos, sob o codinome Operação Orbe Dourado. A estratégia definida foi que a coroação deveria ser simples e menor em escala do que a da mãe dele, ocorrida em 1953. Ou seja, uma cerimônia mais curta, menor, menos cara e mais representativa. Representatividade, eu diria, de diferentes religiões e grupos comunitários, coerente com o desejo dele de refletir a diversidade étnica da Grã-Bretanha moderna. E a Diana, de onde ela estiver, com certeza acompanha a trajetória dos filhos e netos. Especialistas da família real dizem, inclusive, que seu filho William e seus netos George e Charlotte possuem o mesmo olhar da Diana, o que é conhecido popularmente como olhar Spencer. É assim também que ela segue viva na memória de todos que a amaram e a admiram. E eu espero que você tenha apreciado o nosso documentário de hoje. Não esquece seu like, seu comentário, nem que seja um emoji, é muito importante. Um beijo do Ruivo e até o próximo.